o levantamento do censo por Davi em Israel e Judá, que eram possessões que estavam sob o domínio de Davi como rei. Ele reinava sobre os dois. E esse levantamento do censo, aparentemente, foi uma ordem de Deus. E começa assim: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e levando o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas porque tem prazer nisso, ó rei meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. Então começa dizendo que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, porque quando o povo prevaricava, quando o povo idolatrava, quando saía dos caminhos do Senhor, a ira de Deus vinha sobre eles. Mas não é uma ira como a humana. A Bíblia usa expressões humanas para que nós possamos entender. É uma ira de prática da justiça sobre transgressores, sobre aqueles que não obedecem. Havia muito pecado entre o povo de Deus. Por isso que o Senhor quis fazer justiça e usou esse evento para atingir todo o povo. Não só o povo, como também o rei. E aqui diz que Joabe, o comandante dos exércitos, foi contra a ideia do rei. Ele obedeceu, mas ele instou com o rei, dizendo que porque se Deus poderia multiplicar 100 vezes mais esse exército, ele não precisava saber quantos guerreiros havia entre o povo. Mas a gente lembra aquela passagem em que Gideão, com 300 homens, com a ajuda direta de Deus, venceu 135 mil homens dos midianitas. Mas Davi não levou nada em consideração. Ele resolveu contar o povo e mandou que os seus subordinados contassem. No versículo 8 do 2 Samuel 24, diz o seguinte: assim percorreram toda a terra e ao cabo de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800 mil homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500 mil. Então era muita gente, mas Davi, ele não estava interessado em saber o número do povo. Ele queria saber quantos podiam usar da espada e valentes matarem os seus inimigos, se arremessarem contra seus inimigos. Ele queria saber do seu poder bélico, da sua força de guerra, esquecendo-se de que quem luta as nossas guerras é Deus, e Davi não perdia guerras. Então a vaidade, o orgulho estava tomando conta de seu coração. Então Deus usou Davi, usou essa ideia que já estava na sua mente, porque muitas vezes nós ouvimos certas vozes que estão ratificando os nossos desejos até ocultos, e quando são de acordo com o que desejamos, não com o que é certo, com o que é conveniente, nós prontamente obedecemos, entre aspas, claro. Até aqui então foi contado o povo. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Aqui vai uma consideração. Se Davi obedeceu do mandado do Senhor, por que aqui ele está pedindo perdão
arrependido, porque uma das características de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que procurava sempre obedecer, que procurava viver debaixo das ordens do Senhor. Por que esse homem estava arrependido de ter obedecido? Se foi uma ordem de Deus, mas nós temos a resposta em 1 Crônicas 21, 1. 21, 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Essa voz que ele ouviu, isso que ele sentiu de fazer, não era uma ordem de Deus realmente. Era Satanás levando Davi a agir loucamente, a pecar contra Deus. Por isso que houve arrependimento por parte de Davi. Então Deus permitiu? Sim, Deus permitiu. Como também Deus permitiu que Satanás invadisse a vida de Jó e fizesse muito mal para mostrar que Jó era fiel a ele. Porque foi um desafio de Satanás que Jó obedecia porque era rico, porque não lhe faltava nada, porque era feliz. Então aqui também Deus permitiu que Satanás cumprisse esse propósito. Foi uma arma que o Senhor permitiu para atingir o rei e todo o povo que estava em pecado. Então, realmente, há motivo para que ele se arrependa. Na verdade, ele tinha esse desejo vaidoso, orgulhoso em seu coração. Aqui apenas ele cumpriu o que já estava sentindo, o que estava pensando. Gade era um profeta que assistia a Davi. Ele sempre aconselhava, ele levava o que Deus falava com ele para o rei, ele levava até Davi. E aqui na sequência disse: ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi. Vidente aqui não é vidente como as pessoas veem hoje. Vidente era um sinônimo de profeta, aqueles que falavam pela boca de Deus. Vai e diz a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que tá faça. A misericórdia de Deus é tão grande, e o foi na vida de Davi, que o Senhor lhe proporciona uma oportunidade de escolher um castigo. Então vem aqui 3 chances. Escolhe uma delas. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? 7 anos de fome, vai haver muita morte, muito sofrimento, muito choro e ranger de dentes. Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Não é fácil. 3 dias de perseguição? Basta um dia, até talvez 3 horas de uma perseguição constante, já dá para abater muito ânimo. Imagina 3 meses Davi fugindo diante dos inimigos que eram ferrenhos. Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Também não é fácil. Peste de 3 dias seguidos, sem nenhuma trégua, haveria muita consequência. Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Logicamente, quem enviou foi Deus. E ele não deu tempo para ele pensar, não deu tempo para ele orar, mandou que ele deliberasse sua resposta imediatamente. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então ele não queria ser perseguido e nem queria fome de 7 anos para a terra. Então ele preferiu que ele mesmo caísse nas mãos de Deus. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde amanhã até o tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu.
Aqui fala que o Senhor se arrependeu. O Senhor, ele não se arrepende e não mente. O Senhor é absoluto. É uma expressão para que nós humanos entendamos, não é que ele se arrependeu, mas ele desistiu do seu intento. Então ele não suportou que a mão do anjo ela viesse destruir Jerusalém. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Então ele achou que a mão de Deus ia pesar só sobre ele, mas não, a mão de Deus pesou sobre todos, não só sobre o rei, porque toda atitude perversa, toda atitude má, tudo tem consequência, e respingou o que Davi achava que seria sobre ele, todo o povo. Chegou ao ponto que até Deus mesmo quis que terminasse aquele flagelo. E Davi chegou a ver o anjo de Deus com a espada desembainhada sobre Jerusalém. Deve ter sido uma visão muito triste para ele. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Então, Davi havia agora de fazer um louvor especial ao Senhor. Olhou Araúna do alto, e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. A gente imagina o que o dono da eira passou nesse momento. Eles estavam vivendo um tempo de peste, deviam estar sofrendo muito. E aquele homem olha para o alto e vê o rei chegando com o seu pessoal. Ele deve ter tremido nas bases. O que o rei veio fazer aqui? O que ele quer de mim? Ele deve ter se assustado, mas ele, quando viu o rei aproximando, se inclinou com o rosto em terra, não em sinal de adoração, mas em sinal de reverência, de respeito ao rei. E perguntou: por que vem o rei meu senhor ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Davi, como um homem segundo o coração de Deus, estava mortificado por tudo que estava acontecendo, estava triste e ele queria pagar o preço diante de Deus. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem lhe parecer. E eis aí os bois para o holocausto e os trilhos e a apeiragem dos bois para a lenha. Então Araúna, ele deve ter ficado muito aliviado que o rei não queria nada de mal contra ele, nem o faria, mas ele estava querendo fazer ali um holocausto ao Senhor. Ele deve ter se tranquilizado e ofereceu tudo que era necessário para o holocausto. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei e ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira pelos bois, pagou 50 siclos de prata, edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Não precisava ter acontecido tudo isso. Bastou um gesto impensado de Davi. Mesmo ele tendo sido alertado pelo seu comandante, ele quis seguir adiante e contar o povo. Então nós temos que ter cuidado com certas vozes que vêm à nossa mente, que vêm ao nosso coração. Muitas vezes julgamos que é Deus falando conosco e até podemos passar isso para outras pessoas erradamente, porque nós não podemos falar
aquilo que Deus não nos falou. Temos que ter cuidado, porque o Senhor não se agrada de tolos, daqueles que não discernem a voz de Deus, da voz do mundo ou da voz terrível de Satanás. Então Davi deixou-se vencer pelo orgulho, pela vaidade, por querer ser maior, querer ser grande, sendo que ele, por ser um homem segundo o coração de Deus, ele já era notável, que muito mais é ser alguém diante de Deus do que ser muito neste mundo. Mas Davi era humano e nesse momento e em outros momentos caiu, mas sempre se arrependia, porque o problema do homem muitas vezes não é cair, porque cair é humano, mas continuar estirado no pecado, chafurdado na lama do pecado, porque o pecado, ele tem consequências. O que nós plantamos, nós colhemos. E quando nós praticamos certos pecados, aliás, todo pecado é significativo e todo ele tem consequência, respinga não somente em nós o resultado dele, mas em todos os nossos, muitas vezes até nas gerações futuras, porque há pecados, a sua consequência reverbera por muitas gerações. Não estou dizendo que existe uma maldição hereditária, não é isso. É porque certas atitudes que uma pessoa tem é como um eco. Temos que estar atentos às nossas atitudes e sempre pedir a Deus, consultar o Senhor sobre o que fazer, porque o Senhor dirige nossos passos, Ele trabalha positivamente através do Espírito Santo na nossa mente e no nosso coração. Então que nós não façamos como Davi, que escutou a voz do orgulho e da vaidade, porque orgulho e vaidade precedem a ruína, precedem a queda. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Amém. Que assim seja. Amém.